você, apaixonado por arquitetura, estamos aqui na Hi-Fi para mais um encontro. Vamos ter o filme Coringa, na nossa sessão Arquitetura e Cinema. Estarei aqui com Renato Félix e os arquitetos convidados para que a gente possa analisar o filme através das suas arquiteturas. Espero que vocês, depois que assistirem esse vídeo, vejam os filmes com outro olhar, vendo a arquitetura como mais um personagem dentro do cinema. Bom, pessoal, essa é mais uma sessão da revista, que é Arquitetura e Cinema, né? A nossa ideia sempre a gente exibir o filme, todo mundo assiste junto, e a gente depois conversa sobre a arquitetura dentro do filme, né? A arquitetura é uma das maneiras que o filme tem de comunicar ideias, né? E a nossa ideia é ver onde é que isso aparece, onde é que isso é mais evidente, o que é que a arquitetura tem a dizer, que contribui com o que o filme quer passar pra gente, né? E aí, em Coringa, eu colocaria de primeira assim, uma relação que o filme tem com o cinema de Martin Scorsese. Martin Scorsese, ele começou produzindo Coringa, não sei se ele ainda é um dos produtores, terminou como um dos produtores, eu sei que ele esteve envolvido com o filme, não como diretor, mas como produtor. E esse filme é muito... Ele deve muito ao Scorsese, assim, ele mostra isso muito. E eu diria que, para começar, na arquitetura, por escolher como cenário para se fazer de Gotham City uma Nova York de 81, né? Embora não apareça claramente o ano ali, mas a gente sabe que é 81 porque no final, eu pelo menos percebi, porque no final tem um cinema, né? E no cinema tem dois filmes, que é As Duas Faces do Zorro e Um Tiro na Noite, do Brian De Palma. Esses filmes são de 1981. E, embora o filme seja em Gotham City, aquilo é totalmente a Nova York de Taxi Driver, né? Que é de 76, o filme do Scorsese, com Robert De Niro, que está no filme também, né? É outro indicativo. E que é aquela Nova York do final dos anos 70, começo dos anos 80, que é suja, que é tudo meio pichado, e é violenta. E isso aparece muito naqueles filmes naquela época. Depois Nova York teve uma recuperação, né? Virou praticamente uma outra cidade, mas naquele momento ali da história, ela era muito parecida com o que a gente vê aqui. Embora não seja Nova York, na fantasia seja Gotham City. E ainda tem uma greve de lixo, né? De lixeiros ali, que torna tudo mais sujo ainda, mas... Enfim, eu acho que começaria trazendo essa ideia. Por que o filme se passa nesse momento mostrando essa cidade? Para apresentar esse personagem que é o Coringa. Vocês acham que tem alguma relação aí? O que é que vocês... A primeira impressão de vocês da cidade como um todo ali, qual seria? A impressão que eu tive é assim, ele está na região metropolitana, né, da cidade ali, no entorno, não está exatamente na área mais nobre da cidade, né, área menos favorecida. E aí fica muito evidente essa questão da segregação do espaço quando você observa a casa do Thomas Wayne, né, e que está aquela coisa protegida, segura, né, onde tem a segurança, tem o portão, tem a grade, tudo muito limpo, tudo muito ordenado. E a cidade de verdade está fora desses muros, né? Quando você vê o lixo na rua, os prédios um pouco abandonados, degradados, e as pessoas menos favorecidas ali convivendo naquele espaço, meio que a gente observa também um pouco do reflexo no personagem, do ambiente que ele vive, né? Aquela história de ser fruto do meio em que ele vive. Então isso me chamou um pouco a atenção, porque o tempo inteiro as imagens são, do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, são bem desordenadas, né? O espaço como um todo. Sim. E ali o metrô completamente degradado, pichado, né? Aquela coisa bem... E bem do subúrbio.
E lá quando você vai para a mansão do empresário, né, do possível candidato a prefeito e tal, e você observa uma coisa completamente diferente, distinta daquela realidade mesmo, que é a realidade da maioria das pessoas que estão naquele lugar. Não é uma coisa isolada, né? Seria nesse sentido. Um pouco do que a gente vê hoje em dia nos condomínios fechados e fazendo um paralelo para o dia de hoje, né? E a cidade como um todo, que não é a realidade da gente, não é um grande condomínio como uma cidade medieval amuralhada, onde tudo funciona maravilhosamente bem, e a cidade de verdade está fora desse muro, né? Eu tive essa visão. Assim como a parte de iluminação, né? A gente também percebe que a mansão é bem iluminada, o próprio lugar que a criança está brincando, né? Tem mais luz e tudo. E nas ruas sempre as iluminações são muito pontuais, né? Com aquele sombreamento, onde meio que tudo é permitido entre um poste e outro, né? Então eu acho que isso também reflete muito o urbanismo quando ele mostra a cidade. Tem uma coisa também que me chama muita atenção, é que antes de ele apresentar o personagem, o Joker, que é o nome do filme, ele faz um prólogozinho, que ele está ali se maquiando, num espelho, tem uma cena passando em volta e tem uma voz de um narrador que está mostrando a situação da cidade. No rádio. Né? No rádio. Né? Então, o primeiro personagem que ele apresenta para mim é a cidade. Sim. É a cidade onde todos esses personagens vão se envolver como fruto desse meio. Então, acho que toda a construção do Joker, do Coringa, né, desse último Coringa, é que nós somos reflexo do meio que vivemos. Né? E aí aquela apresentação da cidade, que hoje ela não está boa nem para ricos nem para pobres, né? Porque de uma maneira geral está tudo muito degradado, né? Vai construindo todos esses personagens que vivem nos submundos, que é os metrôs sujos da Nova York da década de 80, né? Então esse underground, né, que está em ebulição, que explode de formas mais variadas e às vezes até violentas, né? Como reflexo dessa violência dessa cidade, né, em que essas pessoas desenvolvem suas personalidades, né, meio que esmagadas por essa própria cidade. Acho que essa é a relação de arquitetura mais forte do filme para mim. Né? Personagem de um meio de uma cidade que a gente não está sabendo lidar com ela. Exato. E assim, sempre que eu vejo essas imagens, sempre me lembro de Winston Churchill, né? Que ele diz, a gente molda os edifícios, né? Molda as cidades, mas depois as cidades e os edifícios nos moldam. Sim. Então, essa via de mão dupla sempre existe. A gente como arquiteto, né, que Sim. sempre quer dar alguma coisa para a cidade, mas tem que saber que aquilo que a gente está moldando também vai moldar o cidadão. O caótico, ele aparece toda vez que vai retratar o Coringa, né? Está presente, o caótico está presente em tudo. No trabalho dele, né? no emprego dele, digamos assim, na casa que ele vive, né? Nos locais que ele anda, né? No metrô, enfim. Aonde ele vai é caótico, sempre muito caótico. E a gente vê paralelos, por exemplo, numa cena que ele, após o assassinato dos 3 personagens lá, e ele entra num banheiro completamente, enfim, degradado, né? E uma outra cena que ele se encontra com o Wayne, né? O banheiro da ópera, do teatro. impecável, né? Então, sempre contrastes muito fortes, né? O contraponto social, ele é muito presente nesse filme, né? Tem um outro contraponto nesse sentido dos banheiros com os trens, né? Porque Sim. tem a coisa do metrô pichado, envelhecido, né? E quando ele vai visitar, né? Quando ele Sim. vai lá na mansão Wayne, o trem já é diferente, né? Uhum. Todos engravatados. Impecável, né? E o trem em si é impecável, né? E a câmara abre para uma externa em que a cidade vai ficando cada vez mais distante, né? E o trem vai chegando para uma área muito verde, né? Como se fosse um paraíso isolado da cidade real. Né? E outra coisa que eu acho interessante ainda nessa parte de urbanismo é todos os momentos mais sofridos dele e que ele chora, ele está no lixo. Sempre nos becos com muito lixo. É como se exatamente refletisse o lixo que é a vida dele. O beco o beco em si, né, o conceito do beco é uma coisa
que eu não sei se o filme trabalhou isso propositalmente, mas que é muito forte na história do Batman, né? Porque, Sim. enfim, o Batman tá ali no garoto, no Bruce Wayne, né? Uhum. E tem tudo a ver com o Batman porque é num beco que os pais de Bruce Wayne são assassinados. Em qualquer das versões é isso. Eles saem de um teatro ou de um cinema, onde estão vendo, geralmente, alguma coisa do Zorro, entram no beco, tem um assaltante e mata os pais do Bruce Wayne, no beco, né? Então acho que essa coisa do beco ali tem uma simbologia forte dentro do universo ali dos personagens, né? Embora não seja filme sobre o Batman, sobre o Coringa, né? Mas tá lá a história da morte dos pais dele, do Bruce Wayne, estão lá. E tem esse contraste também, né? Eles saem do teatro, do cinema, do teatro, cinema ali, no caso. né? Tá tudo muito glamour, muito organizado e tal. Quando ele dobra na esquina, ele sai do luxo, vai pro lixo, né? Literalmente ele tá num beco cheio de lixo. Então tem esse contraste bem grande, assim, numa esquina, na mesma quadra, não precisa ir muito distante. Aí gera essa polaridade aí, E outra coisa também interessante, já que a gente está na polaridade, é a escadaria, né? A escadaria que ele sobe e desce todos os dias do trabalho, e quando ele entra no teatro para ir falar com Thomas, o né? Thomas, e ele olha aquela outra escadaria, né? Quase banhada a ouro, né? Toda muito dourado, muito tapete. E aí também é outro contraste das duas escadarias da E para vida. entrar no teatro ele desce, né? Porque ele desce uma escadinha para entrar por uma... Que é pela- Isso, exatamente. lateral. Ele desce Pela e depois que ele bota a Sim. roupa, aí ele vê a escada, né? A história da escada, eu ia falar sobre isso, perguntar a vocês sobre isso, porque me parece... A escada é um símbolo que eu acho muito forte no cinema, assim, né? De quem tá em cima e quem tá embaixo, né? Até meio óbvio, assim, né? Você muitas vezes vê isso, tem um personagem que tá poderoso no alto, o que tá mais fraco embaixo. E você tem muita cena com escada nesse filme. Não só aí, mas me parece assim, inclusive, que a escada como um local de passagem, né? A escada é um local de passagem, né? E isso reflete um pouco momentos muito significativos da trajetória dele rumo à loucura dele, né? Por exemplo, ele é demitido, tem a escada, ele desce a escada, né? chuta a ponta. Dança um pouco ali até, chuta a porta e vai embora. Ele sabe a história da mãe, vai lá no hospital, rouba aqueles arquivos, não sei o que, ele vai ler onde? Na escada, né? Ele desce a escada, para, e é lá que ele vai ler. Tem a história, quando ele, enfim, né? Quando ele vai pro programa do Murray lá, desce aquela escada, que é aquela cena que ficou famosíssima do filme, né? Dança na escada e tudo. Então a escada parece, como um setor de passagem, parece também um setor de passagem para ele, né? Para a mente dele, cada vez mais para... E até na morte, né? Quando ele mata o último funcionário da empresa, o funcionário está se arrastando para chegar numa escada, né? A escada onde também, não só é lugar de passagem, mas você também ascende, né? Até na própria vida, né? Quando se fala, né? Subiu de nível, desceu de nível, então tudo isso também tá perto também de uma escada. Tem algumas cenas com túnel também, nesse mesmo sentido, eu acho, de passagem, né? Por exemplo, quando a mãe está indo pro hospital lá, vai ser internada e tudo, eles passam por um túnel. Então, uma cena muito evidente, assim, no túnel que a ambulância passa. O metrô também, eu acho, ou é o trem que passa também Depois no que ele túnel. mata os três caras lá de Wall Street, Também ele passa dentro. corre por um Também túnel corre que por- está cheio de mendigo Exatamente. e de lixo também. Ele passa por um túnel grande, né? Para chegar Antes de Então- entrar no banheiro lá, né? Vocês acham que tem a ver essa coisa do túnel e da escada com uma coisa de caminho que ele está seguindo, assim, uma passagem para uma situação mais... Uma mudança psicológica dele, assim, um degrau a mais para... Eu acho que a escada tem tudo a ver da cena que ficou emblemática, né? Como ali ele atingiu o ápice da transformação dele e ele está descendo para o pior estado que ele vai atingir, vamos dizer assim. Mas ele faz isso dançando, né? Ele faz isso como se fosse abraçando aquilo ali que ele se tornou e entendendo que essa é a realidade dele a partir de agora, né? E ao mesmo tempo que a descida sempre é mais leve, né? Isso. Quando ele volta do trabalho, ele está sempre subindo. Então, Uhum. é aquele degrau que é pesado. Ele tá tirando né? das Exatamente. costas alguma coisa ali naquele momento que está descendo aquela escada. Mais do que as escadas como instrumento de passagem, me chamou a atenção sempre, da primeira vez eu tinha tido essa impressão e hoje eu confirmei,
é que ele sempre vai, o caminho dele sempre está buscando uma saída, sempre tem a palavra exit, Isso é verdade. né? Então acho que para ele aquilo é sempre uma busca. Ele busca uma saída, até que a única saída é ele se aceitar como louco, né? No mundo louco, né? Porque E até quando ele bate no hospital, ele bate na porta, ele quer entrar pela saída. Ele quer entrar pela saída. Tem a primeira consulta dele com a assistente social, né? Ele faz, sou eu que estou louco, né? E a tradução é, sou eu que estou louco ou esse mundo está louco? Mas eu tenho a impressão que quando ele fala, sou eu que estou louco ou essa cidade está louca? Né? A tradução foi mundo. Mas eu fiquei com essa impressão e hoje eu confirmei. Ele fala, sou eu que sou louco ou essa cidade está louca? Então, na primeira consulta dele, ele estabelece quais são os limites de loucura. O meu, ou do mundo, ou da cidade. Né? E ele vai construindo que loucura vai sobreviver. A da cidade ou a minha, né? E parece que ele sobrevive à loucura da cidade. E ao E final torna do a filme, cidade louca, né? e ao final do filme ele fala com a última psicóloga, digamos assim, né? Você nunca entenderia, né? Então ele... Ele tá sintonizado com a cidade Exato. e ela, que não é louca, não. Né? Não, aqui não. Exato. Talvez seja isso. Faz, Né?